Olá, bom dia. Iniciamos então aqui o nosso webcast falando sobre inteligência artificial, governança para IA e tecnologias para suporte. E primeiro quero começar agradecendo a todos que estão aqui conectados, que reservaram um tempo em suas agendas para se conectar conosco nesse grande evento rico em informações relevantes. Também quero deixar os agradecimentos do nosso time, Queiros, para quem estará assistindo aos vídeos, e também pedindo que, gostando de nossa apresentação, compartilhe e deixem os seus comentários e like em nossas redes sociais. Bom, dando início a esse evento, quero falar um pouco sobre a Queiros. Mas antes, eu quero mostrar para vocês aqui a nossa agenda de hoje, e já fazer a introdução dos nossos convidados. Então, aqui, falando na primeira sessão, teremos Alan, tratando do tema inteligência artificial. Na sequência, virá a Mari, nossa gerente de governança de dados, falando sobre o tema governança para IA, um tema relevante e importante, bastante contextualizado nos dias de hoje. E para finalizar, na sessão 3, eu voltarei retornando aqui, Matias, falando sobre as tecnologias que são parceiras estratégicas de nossa aliança global, Alation e Data Icon. A Queiros é uma empresa que nasceu na França e ao longo dos seus 27 anos de idade já está presente em 4 continentes e em 27 países. Isso mostra e confirma que nós estamos ligados no que está acontecendo no mundo, buscando entender o que há de mais evolutivo em termos de tecnologia, inovações e conhecimento, para trazer isso para os nossos clientes, numa presença que é global, mas provê atenção local. A Queiros conta com mais de 3.500 colaboradores em todo o mundo, e só aqui no Brasil temos aproximadamente 330 colaboradores com 20 anos de experiência no mercado. Isso nos coloca numa posição como uma das principais operações da Queiros no mundo. Bom, atuamos primeiro entendendo a dor de cada cliente para assim entregarmos soluções com uma proposta de valor. Isso é importante. É importante destacar que essas propostas, elas partem para uma transformação, passando desde uma experiência digital por gestão e transformação de dados, assessment, chegando até na parte de inteligência de dados. E como isso é feito? O DNA da Queiros está em atuar em serviços, essencialmente em serviços. E fazemos isso nas principais indústrias do mercado, desde a primeira abordagem, ou seja, desde a assessoria ou advice, passando pela parte de implementação e também chegando em toda a parte de sustentação, num ciclo onde nós respondemos às demandas, entregando valor. Isso visa ajudar os nossos clientes a fazer uma transformação, transformando a empresa numa empresa orientada por dados. E os resultados serão vistos aí nos principais processos de negócio, como as operações, recursos humanos, com um rico e abrangente portfólio que vai da estratégia, tanto em dados como em digital, até a própria transformação empresarial. Bom, feito essa introdução rápida, agora o objetivo é falar sobre os assuntos. Então, dessa maneira, eu vou deixar com o Alan, começando a primeira sessão falando sobre a parte de inteligência artificial e trazendo grandes e ricas informações contextualizadas no cenário atual mundial. Alan, então, fica com você. Legal, Matias, obrigado. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu sei que nós estamos sendo bombardeados por informações relacionadas à inteligência artificial, né? Mas, de fato, eu espero que, independentemente disso, a gente consiga trazer aqui alguns insights importantes
para ajudar os nossos clientes a avançarem dentro dessa jornada em suas organizações. Então, minha ideia aqui é trazer um overview um pouco mais estratégico sobre aspectos importantes de como governar uma jornada de IA dentro da organização. E depois a minha colega Mari vai entrar um pouco mais em detalhes do ponto de vista dessa governança e dos controles que serão necessários, né, de fato, para as organizações. Eu gostaria de começar trazendo alguns dados, né, não são exaustivos, claro, mas só para reforçar como que a adoção dessa tecnologia, que eu particularmente considero além de uma tecnologia, está acontecendo nas organizações, né? De acordo com pesquisas do próprio Gartner, em 2027, nós teremos por volta de 300 bilhões de dólares investidos em softwares para a inteligência artificial. Para vocês terem ideia da taxa de crescimento hoje, ou no ano de 2004, nós temos aí aproximadamente 175 bilhões de dólares gastos em software. E eu não me refiro aqui os gastos com infraestrutura, que são elevadíssimos também, e gastos com serviços, né? Mas para vocês terem uma ideia, entre 2024 e 2027, a gente deve ter uma taxa de crescimento composto de 20% ao ano, né? É um crescimento, de fato, muito, muito acelerado em investimentos de inteligência artificial. Uma outra pesquisa importante que a gente capturou da McKinsey mostra que em 2024 nós temos aproximadamente 72% das empresas, isso numa pesquisa global, né, utilizando inteligência artificial. Em 2023 era 55% dessas mesmas empresas usando inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial generativa, ele passou de 33%, esse uso, né, nas organizações, passou de 33% em 2023 para 65% agora em 2024. Então, uma aceleração de quase 100% de crescimento no uso de IA generativa, né? E essa pesquisa indica que isso em pelo menos uma função de negócio, né? Quando a gente olha as empresas que já estão usando inteligência artificial em mais de uma função de negócio, a gente tem aí aproximadamente 50% dessas empresas que foram pesquisadas. Um outro dado interessante também é que as áreas de maior adoção de inteligência artificial e que mais cresceram em relação ao ano passado foram as áreas de marketing e as áreas de vendas, né? Essa mesma pesquisa mostra que dentro de uma jornada de adoção de IA, em 2023, 70% das empresas estavam no que a gente chama de uma fase de exploração ou conhecendo as tecnologias, principalmente as tecnologias que são públicas, né? Ao passo que em 2024, 30% dessas empresas estão explorando. Por quê? Porque elas já passaram por um estágio seguinte, que é o estágio de piloto, que a gente chama, né? As empresas começam a pilotar essas primeiras soluções, né? Em 2023, 15% das empresas estavam em estágio de piloto dessas soluções, e em 2024, 38% dessas empresas. Então, elas estão, de fato, avançando em suas maturidades operacionais de IA. Em 2023, 4% estava em produção, ou seja, integrando, de fato, a solução aos seus processos de negócio e capturando valor a partir das soluções de IA. E em 2024, isso já subiu para 21% das empresas. Ou seja, a adoção está acontecendo e as empresas estão preocupadas e estão avançando na sua maturidade. O que isso nos diz, né? Nos diz que o potencial da tecnologia ele já não está mais em questão, né? Muitas organizações, né, apesar de ainda estarem no início dessa jornada, já estão entendendo mais ou menos o que funciona e o que não funciona nessas implementações, né? E a gente tem algumas lições aqui que a gente traz, né, alguns aprendizados. Obviamente, a gente não vai exaurir esse tema, mas o que já deu para a gente aprender é que os objetivos de negócio eles precisam ser primordiais dentro de uma jornada de IA.
Ou seja, precisa focar na resolução de desafios importantes. Eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso, né? O que é que a gente quer dizer com isso? Um piloto de uma interface de chat, que é por onde grande parte das empresas começa a experimentar e a desenvolver os seus pilotos, ele não vai se transformar automaticamente em um aplicativo entregando valor para a organização. A gente precisa evitar a armadilha que a gente já enfrentou, né, em jornadas de transformações passadas, que é a tecnologia em busca de uma solução. Na verdade, é o contrário, a maneira que a gente precisa trabalhar. Então, foco nos objetivos de negócio, né? Conforme eu vou discorrer aqui um pouquinho, a gente vai perceber o porquê disso, né? Então, as empresas já começam a pensar grande, de fato, a entender o que é uma jornada e entender os casos de uso dentro da organização que, de fato, são relacionados ao objetivo de negócio e que podem trazer valor tangível para a organização. Vamos falar um pouquinho do que significa valor para a organização. Mas pensar grande, abraçar a mudança, né? Tem uma necessidade de gestão de mudança muito grande dentro da organização. Para vocês terem ideia, né? De acordo com pesquisas também, o custo para se executar as soluções, né, de inteligência artificial dentro de uma organização, mais especificamente inteligência artificial generativa, versus o custo de desenvolver uma solução é 3 vezes maior. Ou seja, eu vou gastar 3 vezes mais para manter uma solução de inteligência artificial generativa do que o custo para desenvolver. Então, isso envolve uma mudança grande na organização. Eu tenho que treinar minhas equipes, eu tenho que desenvolver modelos de conduta para esses modelos de IA generativa. Eu tenho que acompanhar o desempenho desses modelos de forma proativa. Eu tenho que fazer gestão de risco, eu tenho que cuidar de conformidade, eu tenho que fazer a manutenção dos modelos e dos pipelines de dados, ou seja, a mudança dentro da jornada de IA ela é maior, né? E isso, as empresas que estão experimentando e estão avançando nessa jornada já estão aprendendo isso, né? E, de fato, as empresas também estão entendendo que é preciso escalar o uso das soluções de IA, né? Principalmente a generativa, ou seja, gerar capacidades organizacionais. Somente dessa maneira a empresa vai conseguir gerar valor e, por consequência, conseguir gerar vantagem competitiva. Vocês vão ver outros aspectos, né, de como se governa a IA aqui que corroboram com a importância de escalar o uso. Um desses fatores é a questão do custo que ainda incorre para você desenvolver soluções de IA generativa dentro da organização. Então, a gente viu aí que tem um potencial que já é claro, a gente precisa pensar grande, pensar num roadmap, pensar na estratégia da organização, pensar nos casos de uso que geram valor e escalar o uso da tecnologia. Inevitavelmente, a gente vai ter que passar, né, por essas fases para poder gerar valor para a organização. Então, a gente já entendeu que tem muitas oportunidades, a gente talvez aqui fale um pouquinho de alguns casos de uso, mas, e isso principalmente na adoção de inteligência artificial e em jornada de inteligência artificial, a gente vai ter que lidar com riscos, né? E esse risco ele vai ter que ser trabalhado dentro dessa governança de IA. Quando a gente fala de risco, a gente não está só falando de risco, a gente está falando de risco, a gente está falando de segurança e a gente está falando de confiança. Então, como é que a gente vai fazer o gerenciamento dos dados? Como é que a gente vai tratar a questão de violação de privacidade? Como é que a gente vai tratar questões ou falta de explicabilidade dentro dos modelos que a gente vai escalar dentro da organização? Como é que a gente vai tratar o uso incorreto dessas soluções e segurança também, né? O que isso quer dizer? A despeito de todo esse potencial que já se enxerga, a IA responsável, que se diz muito, né, e a gente ouve falar muito hoje em publicações, em discussões sobre esse tema, ela precisa começar no dia 1 da jornada com um modelo de governança claro. Então, a nossa colega Mari vai explorar isso também
dentro da conversa com vocês. Uma outra informação que eu acho que é legal trazer aqui, como é que as empresas estão implementando as suas soluções de IA, principalmente de IA generativa, dentro dessa jornada? Isso são dados de pesquisa também. 55% das empresas, né, que estão já em piloto e colocando soluções em produção, estão aderindo o que a gente chama de produtos de prateleira. Né? São soluções que já vêm embedadas em aplicativos, né, de grandes fornecedores, como Salesforce, Adobe, a própria Microsoft dentro dos seus produtos. Então, 55% das empresas ainda estão usando produtos de prateleira. Aí a gente tem um percentual que é baixo, usando soluções públicas disponíveis, né? Nós temos várias soluções públicas, modelos, né, LLMs disponíveis, ou até mesmo soluções que a gente pode integrar dentro dos nossos processos de negócio, onde a gente tem pouca ou nenhuma customização com dados proprietários. Isso é um percentual baixo. E a gente tem, né, o que a gente chama de um outro possível modelo, desenvolvimento de modelos, né, de IA generativa do zero. Muito poucas dessas organizações ainda estão desenvolvendo seus próprios modelos. Isso é natural, dentro de uma tendência de evolução de uma tecnologia, porque muitas ainda estão em fase de exploração e piloto, né? Mas à medida que as organizações forem avançando dentro dessa jornada e na maturidade operacional de inteligência artificial, a tendência é que elas busquem os modelos desenvolvidos internamente, né? Ou seja, desenvolver seus próprios modelos ou a customizar os seus modelos. Por quê? Porque esta arquitetura é que vai trazer vantagem competitiva ou diferencial competitivo para as organizações e vai alavancar todo o potencial que, de fato, a inteligência artificial tem, né? Em escala, a tendência é que as empresas tenham um mix desses arquétipos, né, ou arquiteturas, né? Usar produtos de prateleira, soluções públicas disponíveis ou até mesmo o desenvolvimento do zero. O que isso quer dizer? Uma complexidade maior. Soluções, tecnologia, governança, mudança, tudo que eu trouxe um pouquinho de insights para vocês. Uma outra informação importante, em média, as organizações levam 4 meses do início de um projeto, né, passando aí por exploração, piloto e produção, até o caso de uso implementado e integrado dentro dos seus processos de negócio. Claro que isso é uma média, depende do caso de uso, da complexidade que isso traz e da disponibilidade, né, de outros quesitos dentro da organização. Outra informação importante, quando a gente fala dessa jornada, 15% dessa jornada depende de tecnologia nas organizações. São dados de pesquisa também, experimentos que a gente também acompanha com os nossos clientes. 15%, ouçam bem isso, 15% da solução depende de tecnologia. O restante, questões como habilidades e skills, são muitas habilidades e skills. Quando a gente fala de funções para orquestrar uma plataforma e para executar uma plataforma de IA, tem muitas funções. Talvez a gente não consiga entrar em detalhes aqui, mas a gente pode falar e fica à disposição de vocês também. Mas, principalmente, a gente tem alguns skills que a gente precisa tomar cuidado, né? Primeiro, formulação de problema. Esse é um skill primordial, né, para a gente escalar e adotar soluções de inteligência artificial. Manipulação de dados, né? E um outro skill muito importante, interpretação e pensamento crítico, né? Quando a gente fala de formulação de problema, a gente costumava ouvir muito aquela frase, né? Olha, eu não quero que você me traga problema, eu quero que você me traga solução. Eu acho que essa frase, né, a gente tem percebido que tem caído um pouco por terra em função desse skill que a gente precisa desenvolver cada vez mais nas nossas equipes. Então, a gente está falando de habilidades skills, modelo operacional, então papéis e responsabilidades, como vão funcionar os processos decisórios, os meus rituais, os modelos de trabalho e metodologias, né? E principalmente prontidão de dados, né? Dados certos, né, é diferente de dados perfeitos. A gente precisa ter uma governança para utilizar os dados certos, né? Então, concluindo aqui um pouco o meu raciocínio, né, alguns pontos principais que a gente precisa ter cuidado para governar estrategicamente uma jornada de IA.
para avançar, né, da experimentação à escala, e de fato é só assim que a gente vai conseguir trazer vantagem competitiva dentro das organizações, todos esses outros elementos, né, eles precisam ser trabalhados e não simplesmente a tecnologia, né? Eu passo aqui a bola para minha colega Mari. Depois, obviamente, a gente vai ter um intervalo, um tempinho aí para poder discutir algumas outras questões relacionadas a esses pontos que eu trouxe aqui. Obrigado a todos e a gente se fala daqui a pouco. Só antes, Mari, deixa eu só dar um recadinho, Mari, que eu acabei passando. E, claro, entendendo aqui todo o desafio, né, Alan, sobre inteligência artificial, sobre a parte de governança. Vimos aqui que inteligência artificial e governança andarão de mãos dadas aí, então, nessa jornada. E o recado é o seguinte, eu acabei esquecendo no início da apresentação de falar que vocês podem deixar perguntas para nós. No final da terceira sessão, responderemos as perguntas. São perguntas importantes que podem ser relacionadas a qualquer um dos temas. E teremos, então, aí, no final da sessão, as perguntas respondidas, tá? Então, vai lá, Mari, com você agora. Obrigado. Oi, gente. Bom estar de volta aqui, né? Falando de um assunto tão motivador aí para a gente, né? Mas o Alan já deu vários spoilers aí, né? Do que e por que a gente precisa pensar em governar tudo isso, né? Eu queria começar falando aqui da governança de IA, mas trazendo esse contexto que não é novo para a gente, da ética em governança de dados, né? Esse tema ele começou ali a ficar mais forte quando o advento da LGPD, né, da GDPR, e agora ele faz uma cola com a IA, né? O que ouvimos, o Alan trouxe, o que a gente tem ouvido muito falar, né, da IA responsável, né? IA responsável, IA segura, transparente e ética, né? A gente vê falar isso pelo mundo e é uma preocupação aí quando a gente começa a avaliar os impactos, né, dos casos de uso de IA. Então, e com ele traz regulamentações também, né? Sendo criadas por todo mundo, lembrando que regulamentações, ela não vem para parar nada. Eu acho que elas são necessárias e ainda mais para um assunto, né? Tão relevante como esse, ela vai trazer segurança, né? Novo, né? Então, tudo que é novo ali a gente precisa colocar algumas regras, né? Eu gosto de pensar também que, assim, fazer uma governança, né, pensar nisso, ele cria uma vantagem competitiva. A governança de dados, ela já criou uma vantagem competitiva para muitas organizações que começaram, que aumenta a confiança de clientes, parceiros e cuida da reputação, né? Agora, como que a gente pode criar uma governança de IA prática, né, e aplicada com tudo isso que é novo aí? Como aproveitar, e aí isso é o que a gente já está fazendo aí com alguns clientes, aproveitando esse match, né, com o que a gente já fez em governança de dados, muito dos passos aqui é parecido com a jornada de governança de dados, né? Então, vamos por onde a gente começa, né? Como o Alan trouxe aqui, a gente saindo da sangria desatada, né, de pôr IA a qualquer custo, e sem pensar nos impactos e experimentações que houveram, né? Começar da forma correta, eu preciso colocar ela no contexto do negócio, né? E não só no contexto do negócio, mas no contexto estratégico, né, da organização. Nesse ponto, a gente já faz ali o primeiro match ali com a governança de dados, né? Que quando você tem esse patrocínio de forma corporativa, você começa criando a estratégia de dados da organização. E ela tem que estar muito, muito ligada à estratégia corporativa, né? Então, quem começou a jornada aí de governança de dados tem essa estratégia de dados, sai na frente, mas quem ainda não começou, vamos pegar essa onda sexy do AI, da inteligência artificial, né? E não como alguns programas aí de governança de dados começaram ali pelo medo das multas ali da LGPD. Segura, porque ainda não tem regulamentação no Brasil, mas ela está vindo aí até o final do ano, com certeza ela chega, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente de como é que está esse panorama aqui para a gente, tá? Bom, como toda
estratégia, a gente precisa de patrocínio executivo e ativo, né? O Alan trouxe muito bem ali, né, que a gente precisa pensar em recursos, né? E para planejar esses recursos é necessário aí o patrocínio. E aí, da onde a gente parte, né, para começar dentro da minha estratégia de dados e agora estratégia de IA, né, quando eu começo a escrever e planejar isso, como é que eu sei o que eu vou precisar? Para as empresas que já também começaram com as experimentações, né, a gente já tem uma ideia, né, ela já tem uma ideia do que precisa, tanto de tecnologia como de pessoas, né, enfim, eu parto da onde estou ali e aí eu consigo fazer uma projeção para onde ir e aí começar a criar esse roadmap, né? Então, pensando assim, a gente começa a criar a jornada, né, e a estratégia e governar a IA dentro da organização. Do mesmo jeito que a estratégia de dados, é interessante entender esse contexto, né, da estrutura organizacional, né, onde que vão ficar as caixinhas, né, onde que vão ficar os papéis e responsabilidades, tá? E aí, fazendo de novo um paralelo com a nossa jornada de governança de dados, né? Para IA, a gente também vai precisar de toda essa parte de aculturamento, dessas competências que o Alan trouxe, né? É preciso ou buscar no mercado, né? Pedir ajuda para acelerar, ou fazer esse aculturamento dentro da organização para essa mudança de mindset. Tem muito change management sendo feito, né? Como a gente sabe que é feito quando a gente começa a jornada ali de governança de dados e por todo o caminho, né? Tem que trazer conhecimento do que né? Tirar a IA daquela questão da ficção, né? E trazer o que é a IA para a organização, o que ela vai resolver, e aí começar a adequar políticas, começar a adequar processos, né? Modelos de trabalho, trazer boas práticas, e como o Alan colocou muito bem, né? É mais importante ainda a avaliação de riscos. Quem começou a jornada ali de privacidade já faz essa avaliação de risco necessária, avaliação de impacto. Aqui, para o contexto de IA, ela vem assim, depois eu vou falar que nas regulamentações, inclusive, pede essa análise preliminar de riscos, tá? Bom, olhando para toda esse início, né, que precisa ali ter o engajamento executivo também, ter um time, né? Então a gente já começou a pensar quem é que vai olhar para tudo isso e pegando aí gancho com o que eu já fiz em governança de dados, então ninguém sai do zero, né? Quem começou a jornada de governança de dados, e como eu disse, quem não começou, vamos aproveitar aí a onda para começar. Eu já ouvi, vamos fazer governança de IA, né? Vamos, mas preciso ali dos dados para poder fazer IA. A gente sabe que eles são extremamente importantes, tá? Então, olhando já sei ali para os meus casos de uso, né? Qual que vai ser o meu escopo de IA dentro da organização, né? Isso já foi discutido. Tem que criar um time bem multidisciplinar. Normalmente, assim, a gente começa com um time de projeto, muitas vezes, e cria ali um comitê para esse time de projetos, né? Porque vai envolver muitas áreas ali dentro da organização, né? Quais problemas que eu vou resolver? Tá? A gente trouxe aí alguns use cases, né? Olhando muito para assistentes virtuais, chatbots, análises de grandes volumes de dados, automatização, né, de respostas, de processos, bom, tudo isso, que caso de uso eu tenho ali? E para todos esses usos, o que precisa? Quem adivinha aí, né? Os dados, né? O petróleo, né? Mas para ele virar petróleo, a gente sabe que tem que ser feito. Então, qualquer dado serve, né? Onde estão esses dados? Eles estão com qualidade? Então, olha aí a nossa velha gestão e governança de dados sendo invocada para a mesa, né? Então, a gente viu que os dados são vitais para a IA. Então, a explicação desses dados também. Então, o que vem junto aí?
os queridinhos metadados. Então, uma gestão forte ali de qualidade desses metadados vai facilitar muito, né, a vida aí vocês percebem que tem muito link com governança de dados, os processos, né, que vão olhar para a governança de IA, e assim, não comecei ainda. Vamos começar por esses casos de uso. A gente sempre tem que começar a fazer a fundação de tudo, que é a parte chata, né? Que é a governança, criar política, criar processos, por algum caso de uso, né? Que vai trazer benefício para o negócio, né? E aí você segue uma onda de PDCA. Pensa muito grande, mas precisa começar de forma pequena, né? Para ir trazendo valor e crescendo, inclusive com os times, né? Acho que não tem ninguém ainda que tem alguém olhando só para a governança de IA nas organizações, né? Aí podemos trazer também, né, se esses dados que treinam os modelos, aí eles não são bons, aí a gente vai falar de por que a qualidade de dados é importante aí também, e de novo vem, né, a questão dos times de governança de dados e gestão de dados no contexto. A gente vai... as IAs, elas respondem em probabilidades, e se a minha massa de dados que eu estou testando o meu modelo não for boa, eu vou ter problemas de resultados ruins, né? Eu vou ter problema, muitas vezes, de reputação, né? Imagem da empresa, né? Não estou falando nem de multa ainda, né? Uma das maiores preocupações de quem já começou a jornada e está avaliando impacto, né, nesse contexto, aí olhando para regulamentação, fora aqui do Brasil que a gente já tem, é o equilíbrio, né, da personalização, né, que a IA traz, que ela pode fazer, com a privacidade. E aí vem de novo, né, eu preciso me preocupar com isso, analisar os resultados, para criar um plano de ação caso eu veja esse risco, né, em algum resultado de alguma IA que foi criada. E aí é o compromisso, de novo, com o uso de IA responsável, né? Mas, Mari, o que a gente tem aí para ajudar? Muita coisa nova, né? Que controles que eu preciso ter? Tem alguma referência que a gente pode se basear? Eu tenho estudado bastante esse tema há algum tempo, né? Desde, acho que foi no final do ano passado que começamos a ouvir falar muito de governança de IA, e a gente tem sim, tá? Então, quais são essas referências que eu sugiro? Depois pode me procurar, ou a gente também pode passar para vocês aqui, tá? Nas leis, então, assim como a LGPD, a gente também está baseando a nossa lei lá na lei da Europa. Ela já está em vigor, né? Então, você tem a própria lei europeia, né, para a lei, ver ali o que ela coloca, né, de controle, que ela vai auditar, vamos dizer assim. E tem a nossa PL 2338, né, de 2023 aqui no Brasil. Semana passada ela foi para debate, por isso que eu falo que ela tá para acontecer aí, e essa semana provavelmente segue os trâmites legais aí para virar a lei, né? Tem as proposições da NPD também, né? Que como tem muita coisa falando sobre privacidade de dados, indivíduos, até na própria PL, alguns riscos eles colocam como risco, alto risco, né? Quando envolve tanto a privacidade dos indivíduos como algum risco para a sociedade também. Então, de uma forma ampla, a gente também pode olhar ali para o que a NPD, né, já colocou. Aí de frameworks, tá? Tem o CDI, tem o NIST, né, que é de segurança da informação, que olha para riscos de IA, a própria Unesco colocou aí algumas recomendações de ética, né? E eu gosto de normas também, tá? Então, assim, a gente tem uma norma nova, que é a 42.000, que ela é de inteligência artificial e do gerenciamento de sistemas de IA. Ela tem a 42.001, que já certifica empresas
né, em uso de IA ou de sistemas de IA, né? E tem a BNT 24.027, né, que é uma brasileira, ela é bem regional, né? Então, ela já traz um contexto aí brasileiro para a gente olhar, né, e partir do zero para começar a nossa jornada aí de governança de IA. Vou falar um pouquinho do panorama regulatório, né? Como eu falei, né, a PL, semana passada, ela foi para um debate, para aprovação do projeto de lei, e para votação também. Eu procurei lá no site do Planalto para trazer mais informações fresquinhas, mas só vi informação ali do debate, não da votação, tá? Mas essa semana ela já está tramitando aí para os próximos passos para ser levada ali ao plenário da casa para virar lei, tá? Então, acredito que até o final do ano já deve ter aí alguma regulamentação de IA aqui para o Brasil. E assim como a LGPD, né, também precisa aí de uma agência fiscalizadora, ainda não tem, que quando foi criada a NPD. Então, até tudo isso virar lei, ter sanções e tudo mais, a gente tem um fôlego aí para surfar aí na onda sexy da inteligência artificial e não ficar com medo das multas, né, por hora, né, dos órgãos reguladores. Essa lei ela tem 69 obrigações, tá? E aí, de forma bem resumida aqui, ela olha para todos os agentes. Aí, o que são esses agentes, né? O Alan trouxe aí que a gente tem a maioria das aplicações são feitas de fornecedores, né, de coisas prontas, vamos dizer assim, não desenvolvidas, né? Então, ela olha para esses papéis e responsabilidades desse contexto: fornecedor, aplicador e desenvolvedor. Então, é muito importante lá no começo, quando a gente define a nossa estratégia de IA, a gente pensar nesses papéis, né? Também ali parecido, né? De novo ali com quem já fez governança de privacidade de dados, os papéis que a gente tem para a LGPD, né? Foi incluído também obrigações exclusivas aí para o setor público, tá? São 14 obrigações dentro dessas 69, e ela é baseada em direitos, então, assim, direitos do indivíduo, direitos ali olhando para a privacidade dos dados, né? Por isso que uma das preocupações, né, de quem atua já numa IA responsável é essa coisa entre personalização e a privacidade, né? Precisa estar, mas tendo essa preocupação, tendo essas documentações, conseguindo explicar como isso chegou também é muito, acredito também que vai ser pautada na transparência, né? Então, na boa intenção, né? Ela é baseada também muito em riscos, então tem uma exigência de avaliação preliminar dos riscos, então tem que ter isso documentado de alguma forma que foi feito. A categorização desses riscos, então tem desde risco excessivo até baixo e alto risco, e isso vai impactar muito nas sanções, né, e nos controles necessários aí. Então, se eu uso, a gente viu aí que a maioria está em marketing, né, se eu estou usando muitos dados pessoais dentro da minha AI, se eu vou usar dados sensíveis, o meu risco aumenta e a minha análise de risco ali, a análise de impacto tem que ser bem elaborada. Um pouquinho ali da regra de direito autoral e a comunicação incidente, como outras ali, né? Existe um capítulo que aí eu também recomendo a leitura ali, né, para criar o programa ali de governança de AI, é o capítulo 4 da lei, que ele fala da governança dos sistemas de AI, né? Então, tanto transparência, as medidas adotadas no desenvolvimento. Então, aí já fala assim, tem que começar realmente do zero ali, pensando em que controles, em que documentação eu vou ter para papéis, responsabilidades e tudo mais. E
E está escrito lá também a questão de medidas de gestão de dados, como mitigação de potenciais vieses discriminatórios. Mais uma vez, a governança de dados sendo assim, extremamente importante dentro do contexto, né, aqui de AI. Aí eu vou falar um pouquinho da ISO 42001, que eu comentei, né, que ela certifica as organizações, assim como a 27001, e eu mesma, junto com algumas pessoas aqui do meu time, fui fazer a certificação de auditora líder, né, pela Exemplar Global, é uma certificadora internacional. Então, na teoria, né, na verdade, na prática, estamos habilitados aí a auditar empresas para certificação de AI, né? O objetivo não é esse, né? O meu objetivo aqui principal com a turma é a gente conseguir implementar da melhor maneira possível. E se a gente faz uma implementação adequada, claro que a empresa vai ficar pronto ali para também pedir essa certificação. E o que essa certificação traz de bom, né? Assim como na LGPD, se eu tenho uma certificação 27001, é um atenuante, né? Eu estou certificada que eu faço os controles ali de segurança, do mesmo jeito a 42001, né? Ela tem 39 controles, olha muito para a questão de PDCA e melhoria contínua. Principais componentes dela é a gestão de risco, né? Que nada mais é do que a implementação de processos para identificar, analisar, avaliar e monitorar esses riscos durante o ciclo de vida do sistema de AI. Por exemplo, se a gente identificar algum risco relacionado a viés de uso de dados, isso não pode ser ignorado. Então, tem que ter ali os meus controles de plano de ação, melhoria, enfim. Fazer avaliação de impacto, né, de gestão do ciclo de vida dos sistemas. E além desses controles, em fevereiro, veio pela ISO também, que é necessário, né, avaliar ações climáticas, né? Então, eu preciso colocar, né, avaliação também de clima, que são fatores externos aí, né? De mudanças climáticas, né? Dependendo do meu uso de AI, eu preciso colocar isso como uma avaliação de risco também. Deixa eu ver. Aí também, né, dentro dessa norma, fala do aculturamento, fala de conscientização, então, cláusulas como competência, que é um pouco dos skills, né, que o Alan trouxe aí, que vão ser necessários para ser desenvolvidos, né, pelos times, né, e dessa mudança de mindset e change management também é uma das avaliações ali de auditoria da norma. A liderança e o comprometimento, enfim, eu acho que ela é bem legal aí para apoiar aí quem estiver nessa jornada de começar a pensar em governança de AI. E veja que a gente não parte mesmo do zero, né? É muito similar a uma jornada de governança de dados, governança de privacidade. Acho que vão ter times aí se ajudando bastante aí nas organizações. Acho que era isso. Não sei se eu estourei meu tempo aí, mas um pouquinho, resumidamente, de tudo que vem pela frente. Não, perfeito, Mari. Muito rica a sua apresentação, assim como a do Alan. Eu acho que trouxemos aqui 2 temas relevantes e emergentes aí no cenário. E uma coisa que eu posso pensar aí das 2 apresentações foi a questão da tecnologia, né? O Alan falou também da importância da solução, falou da importância de começar pensando, né, em solução, mas tem o substrato tecnológico para que se execute cada intenção de projeto de IA. E a Mari também trouxe aí todas as questões voltadas à governança, e o que me chamou a atenção é que ela fez um link bastante forte, né, bastante relevante sobre a questão da governança de dados com a governança de IA, né? E quando a gente fala de governança de dados, ela destacou aí principalmente a parte de metadados
e também que está envolvido com qualidade de dados e todo o que vem junto, né? Linhagem, catalogação e tudo mais. É o que a gente tem visto aí. Partindo dessa ótica também, dessa conjunção, agora eu vou apresentar para vocês esse substrato tecnológico, né, com os nossos parceiros. E já trazendo aqui na tela, eu vou compartilhar aqui a apresentação, falando sobre cada uma dessas tecnologias. Eu vou começar aqui falando sobre o Dataiku, que tem uma aliança estratégica hoje com a Kairos, a nível mundial, e trazendo essa questão que muitos chamam de problema da pirâmide. E eu relaciono isso também ao que o Alan falou, que está associado à parte de escala. Né? O que é esse problema da pirâmide, resumidamente? Hoje, os impulsionadores do conhecimento, ou seja, aqueles que operam com dados de negócio, que aproveitam aplicativos, estão crescendo em grande escala no mundo atual. E, na medida que isso acontece, é claro, teremos mais insights, mais entendimentos sobre melhorias, novos processos e também novos casos de usos. Descendo um pouco abaixo desse funil, nós temos os futuros trabalhadores de IA, o que chamamos de Citizen Data Science. São aquelas pessoas que têm forte experiência no domínio do negócio, conhecem a cultura de dados das empresas, mas possuem pequena, baixa ou média habilidade para trabalhar em termos de codificação. Mas podem estar atuando diretamente, né, na jornada de IA e na produção de novos projetos. Então, entendemos que esse é o futuro, que esses profissionais serão os dominantes aí dentro do cenário. E no final do funil temos os nossos cientistas e engenheiros de dados. Esses sim, conhecedores de tecnologia, conhecem codificação, desenvolvimento, mas estão em pequeno número, como vocês podem ver, para atender a tudo que ocorre. E para resolver esse problema, como nós podemos resolver esse problema? Então, essa é a proposta que a Dataiku traz, fazendo uma diferença, uma plataforma única, aí, totalmente integrada, de ponta a ponta, construída aí, organicamente, para tornar fácil a usabilidade e a criação de projetos, criando aí uma comunidade, trazendo a parte de colaboração, a democratização do uso de IA dentro das empresas. Então, se vocês perceberem, vocês têm no começo ali da cadeia, a parte onde vocês vão ter os dados, a armazenagem e tudo mais, para vocês alcançarem, então, a entrega dessa informação, dessa análise avançada nos aplicativos de negócio, sejam ferramentas de visualização, ERPs ou quaisquer delas. E, nesse caminho, a plataforma Dataiku promove, desde a conexão e gestão dos dados, toda a preparação e enriquecimento desses dados, a construção desses modelos, sejam por quais técnicas que vocês tenham aí definido, né, junto com a automatização do machine learning, que seria a operacionalização, a parte que faz a esteira dos projetos existir e ser produtiva, e até a parte de produtividade e visualização final, né, totalmente de ponta a ponta, né, podendo ser sem código, baixo código ou até codificação, bastante amigável para todos aqueles perfis, acessando desde planilhas até petabytes de dados em bases estruturadas, não estruturadas, com a governança e a conformidade e segurança centralizada que os projetos de IA necessitam. Consolidando tudo isso numa visão, né, de camadas, então vocês vão ter o storage, que é o acesso, onde vocês vão estar disponibilizando os dados, pode ser on-premise, cloud, seja onde ele estiver. Toda a parte computacional da tecnologia, né, que vai estar aderente ou acionadas dentro do que vocês podem ter de infraestrutura cloud ou até outras tecnologias emergentes. Toda a parte de visualização ou construção do cenário analítico da informação, seja no modo preditivo, prescritivo, hoje generativo, da IA generativa, fazendo com que vocês possam produzir desde machine learning, né, como eu falei, preparando o dado, conectando ao dado, preparando ao dado, criando as soluções e entregando essas soluções na ponta, numa esteira operacionalizada e extensível no sentido de se conectar
a outras tecnologias. Porque é comum, hoje, numa pilha aí de dados, ou no stack de dados, as empresas criarem arquiteturas com diversas tecnologias, e a Dataiku se conecta a diversas tecnologias, seja na parte de visualização, como o clique que vocês podem ver aqui, ou o Tableau, ou o Power BI, ou até mesmo ferramentas de governança, como o Alation, que será aqui a nossa segunda apresentação de aliança, ou ferramentas que fazem todo o pipeline, como Databricks ou Snowflake, ok? Então, esse é um contexto bastante geral que eu quis trazer aqui do Dataiku, e é claro, estamos disponíveis aí para apresentar com mais detalhes e mais riqueza os recursos dessa plataforma, ok? Na sequência, temos o Alation, que é uma ferramenta orientada agora, então, para a parte de governança, como a Mari falou, uma ferramenta baseada no princípio de governança ativa, gestão de metadados, que trata toda a parte de catalogação de dados, que vai estar se conectando no final, como eu vou trazer para vocês uma visão, ao Dataiku também. E quem é o Alation? O Alation, ele é uma tecnologia emergente no cenário, e aqui eu trouxe uma informação que o Alan já deve ter destacado na sua apresentação, mas só para critérios aqui de fundamento do Alation, é sobre a importância de você ter uma ferramenta como o Alation hoje nas oportunidades econômicas na produção de projetos de IA. Então, destacando aqui as informações do McKinsey, né, que o investimento que está havendo, a busca por diferencial e os orçamentos que estão sob pressão, então as coisas têm que sair com qualidade, com mais eficácia, e do outro lado, o Gartner falando dos desafios dos líderes para buscar ROI, que é o retorno sobre investimento. Geralmente esse ROI é medido da seguinte forma, o quanto você ganha de valor menos o custo que você tem para produzir dados, para produzir informação no final, ou dados como produto. E aqui destacando quatro principais desafios. Não encontrar ou descobrir os dados, a falta de habilidade analítica, que está muito associada à falta de conhecimento, a confiabilidade dos dados, a Mari falou muito em qualidade para IA, e qualidade está ligado à confiabilidade, e o desalinhamento com o negócio, ou seja, aquilo que eu estou gerando de informação, às vezes não está alinhada com a minha estratégia de negócio, e aí eu tenho um delay, um gap aí para alcançar maiores resultados. Então, o Aleixo trouxe dentro da sua oferta também a parte de cultura de dados, permitindo que, com a implantação de uma tecnologia como o Aleixo, você possa partir desses 4 principais cenários. Pesquisa e descoberta, agilizando o seu tempo, buscando informações relevantes mais rapidamente, tendo insights mais rapidamente e promovendo melhor o negócio. Junto com a governança, onde estão os dados mais confiáveis para você lidar com no seu dia a dia, e aqueles dados que são importantes para o negócio, tem isso também. Também, junto com isso, a parte de conhecimento, que é o Data Literacy, que é a parte de você entender melhor a informação, conhecer melhor o propósito daquela informação para uma tomada efetiva de decisão. E a liderança em dados. Bom, concluindo aqui, o Alation, ele traz, então, uma plataforma de inteligência de dados, onde você pode ter, na base, todo o seu ecossistema de dados, os data sources, então você se conecta a várias fontes para extrair os metadados, você pode se conectar a ferramentas de BI e trazer essas ferramentas catalogadas para o Aleixo como metadados, trata também parte da qualidade, não é uma ferramenta destinada à qualidade de dados, mas ele liga a qualidade de dados à catalogação, conectando a qualidade aos objetos, então você consegue visualizar isso rapidamente na ferramenta, e entender se aquele dado, se aquela informação é confiável ou não. Né? E também ele se conecta a modelos de IA, que é a proposta da Dataiku para nesse campo de inteligência artificial. Ele trabalha através de conectores, são mais de 100 conectores nativos, APIs também. Tem uma inteligência já artificial, que é o Ali, que é o robozinho que ajuda na pesquisa, que ajuda na parte de curadoria, na ativação, na segurança, atendendo aí como produtos a catalogação, a governança, a linhagem de dados, que é muito importante. Tem a parte de composição de queries, que permite aos usuários, engenheiros ou analistas de ciência de dados, já dentro do próprio produto, executarem consultas aos bancos de dados.
E também tem a parte Analytics, que está disponível aí para todos os tipos de usuários na ponta, seja cientistas de dados, usuários de negócio, stewards, curadores, enfim, toda uma composição de comunidade. É um produto voltado à comunidade, é um produto colaborativo para uma catalogação, desde dados técnicos como dados de negócio. E aí, conectando isso ao que a Mari falou, a importância de você ter uma governança de dados com uma governança de IA, e conectando isso ao que o Alan falou, que é a jornada de projetos de IA que precisam também dessa governança. No final, aqui, eu trouxe uma observação para vocês entenderem um pouco um exemplo de pilha moderna de dados. Trouxe aqui também o Snowflake, que também é um dos parceiros da Kairos, né, dentro desse ecossistema. Então, vocês podem ver que a maioria das empresas adotam uma arquitetura semelhante a essa. Ou seja, vocês têm a camada de gestão, tem uma camada toda de preparação do dado, e depois vocês vão fazendo a parte de treinamento, scoring e a produção efetiva do dado. Então, se vocês observarem, né, nesse desenho, vocês vão ter ali a parte de armazenamento de dados pelo Snowflake, a parte de APIs, a parte do Dataiku trabalhando em conjunto com isso, desde a parte de preparação até o treinamento e chegando na produção de dados. Então, você tem um esquema, né, de início na ingestão até a parte do dado como produto, usando aí uma pilha moderna, com o Snowflake, como uma ferramenta, trazendo toda essa orquestração, esse armazenamento do dado, o Dataiku nessa parte de projeto de inteligência artificial, e o Aleixo, onde que entra? O Aleixo, ele permeia tudo, promovendo a governança, entendendo a linhagem, identificando a qualidade, trazendo a segurança e gerando a liderança de todo esse dado, desde o começo até o fim. Ok? Bom, eu fui aqui rápido, nós estamos chegando aí a 56 minutos de apresentação. Tínhamos previsto aí 1 hora de apresentação para vocês. Claro que essa abordagem de plataforma foi para introduzir os nossos parceiros de tecnologia, associando-os ao tema que nós abordamos aqui na apresentação hoje do Alan e da Mari, e ficaremos à disposição e traremos mais adiante, mais detalhadamente, cada um desses temas separadamente para vocês. Ok? Então, nesse momento, eu acho que agora é importante, Alan e Mari, começarmos aí trazendo algumas perguntas que estão chegando aqui dos nossos convidados, para tentar contextualizar aí o que eles trazem aí de questionamento. Pode ser? Claro. Vamos lá? Então, deixa eu pegar aqui algumas primeiras perguntas. Bom, aqui a primeira pergunta que nós temos aqui, eu acho que é mais orientada para o Alan, que está tratando sobre exploração, algumas indústrias, e também fala sobre as tecnologias, elementos de stack, que eu acho que eu acabei falando. Então, Alan, resumindo aqui a pergunta, trazendo aqui de uma forma geral, se você tem alguns exemplos de casos de uso aí em algumas indústrias, e também a relação que a gente pode fazer da tecnologia e os elementos de stack para escalar a adoção de IA nessas indústrias. Legal. Obrigado aí pela pergunta. Quando a gente fala de casos de uso, a Kairos se preocupa muito em estudar não só aquilo que a gente desenvolve nos nossos clientes, mas estudar também o mercado e o que outras empresas e indústrias têm explorado, né, pilotado ou até implementado já em produção, do ponto de vista de casos de uso que estão entregando valor para o negócio. Então, a gente tem um estudo com casos de uso por verticais de indústrias, né? Então, tem muitos casos de uso que a gente estuda e leva para o trabalho consultivo dos nossos clientes, mas trazendo aqui alguns exemplos, né? A gente tem muitos clientes em saúde, então a gente vê alguns casos de uso principais como comunicação automatizada com o paciente, né? Onde é possível automatizar essa comunicação, como enviar lembretes de consulta, fornecer instruções pré-operatórias, agendamento de consulta, lembrete de medicamento. Aí a gente tem assistentes clínicos, né, baseado em IA, que trabalha como se fosse uma escriba, né, registrando automaticamente interações médico-paciente, gerando documentação, né. Isso ajuda muito na tomada de decisão, até análise clínica, né, caso de uso para análise clínica e diagnóstico aumentado. A gente tem também casos de uso em farma, como
a parte de descoberta de drogas, documentação, né, automatização de documentação para ensaios clínicos, ofertas de produtos personalizados com base em, por exemplo, dados hospitalares do paciente. Aí a gente tem seguros, muitos casos de uso, né, marketing personalizado, que são casos de uso de muito valor, que as seguradoras estão explorando bastante, a parte de assistente de agente, né, baseado em IA generativa, para suportar os agentes de seguro, ajudando a responder perguntas de segurados, sugerir documentação, auxiliar na conclusão de transação. Enfim, temos casos de uso em manufatura, casos de uso no agronegócio. Importante dizer que esses casos de uso são avaliados já por nós do ponto de vista de potencial para o negócio, né? E também de potencial de implementação técnica, quais estão mais ou menos maduros. Então, a gente leva essa visão também dentro dos nossos clientes, e também temos toda a visão horizontal dentro das organizações, os casos de uso mais potenciais nas áreas de vendas, RH, marketing, supply chain, enfim, tudo que horizontalmente impacta a empresa. Rapidamente, eu acho que você comentou a questão do stack tecnológico, e tem muito a ver com o que eu falei de pensar grande, gestão da mudança, né? Quando a gente fala em tecnologia para IA, e principalmente IA generativa, a gente não está falando único e simplesmente do modelo, né? Tem muita empresa que está focando só nisso. Mas o stack tecnológico, ele envolve infraestrutura, ou seja, todos os componentes utilizados para construir as aplicações, e a gente está falando de processamento, rede e storage, né, através dos parceiros de cloud, né, dos quais a gente também trabalha aí e oferece soluções para os clientes. Os modelos propriamente dito, ou seja, o desenvolvimento desses modelos, ou até a integração com modelos externos que a gente faça através de APIs, ou customize modelos internamente. Você falou muito, Matias, do que a gente no stack tecnológico chama de ferramentas de engenharia, né? Que são as ferramentas que habilitam as organizações para operacionalizarem esses modelos de IA, né? Incluindo aí centralização em dados. Para você ter uma ideia, linkando um pouco com o que você disse, isso é um dado do McKinsey de pesquisa. Quando a gente começa a pensar em fornecer capacidades de IA generativa para a organização, é impossível a gente fazer isso sem uma automatização de ponta a ponta, né? O que eu estou querendo dizer? Limpeza e integração de dados, criação de pipeline, monitoramento do modelo e análise dos riscos, por meio, por exemplo, de política como código, como é que a gente integra políticas de risco, segurança, privacidade no próprio código. E essas ferramentas, segundo essa pesquisa, acelera a operacionalização desses modelos e dessas soluções em 10 vezes. Né? Isso quando a empresa começa a escalar o caso de uso dentro das organizações. Então, essa é uma camada importantíssima. E, por último, a gente tem a camada de aplicações, que é o desenvolvimento propriamente dito das aplicações que utilizam esses modelos de IA ou IA generativa. Né? Um cuidado muito importante, né? A despeito da gente estar falando de parceiros de tecnologia, quando a gente olha para esse stack tecnológico, a gente precisa ter muito cuidado. Está existindo uma proliferação dessas plataformas, e aí isso casa com o pensar grande, pensar estratégico. Se a gente não pensa isso através de uma visão estratégica, um roadmap, casos de uso, a gente vai tender a fazer aquisições de ferramentas e soluções para casos de usos específicos na organização, sem planejamento. Daqui a pouco a gente está com uma arquitetura lotada de plataformas, ferramentas para gerenciar, e aí incorre no que eu também falei, naquele custo de 3 vezes maior para executar do que para desenvolver, que é manter essas soluções. Então, pensem grande, executem uma estratégia, comecem devagar e pequeno, mas acelerem e escalem essa jornada. Só assim, de fato, a gente vai conseguir alavancar valor e entregar valor dentro das organizações. Tá? É isso que eu tinha para dizer, agradeço aí as perguntas e passo a bola novamente, Matias. Bom, nós chegamos aqui a 1h02, 4 minutos agora, passamos um pouco do tempo, mas eu acredito que tem aqui 2 perguntas que nós podemos rapidamente responder aqui. Uma aqui é destinada mais à parte de governança. Rapidamente, Mari, aqui os desafios enfrentados, os principais desafios enfrentados na criação de políticas de governança IA, como podemos superá-los para promover
um uso responsável e ético da tecnologia. E já conectando a isso, tem uma segunda pergunta que fala no meio da avalanche de informações e abordagens, como aqueles recomenda conduzir um programa consistente e seguro de criação de valor nesses dois temas. Então, podemos responder aí, Mário, começando aí na parte de responsabilidade ética e da tecnologia. Legal. Falou de política aí, né? Vai precisar criar, sim, né? Quando a gente está falando de governança, uma política de AI aí, olhando, sim, para papéis, responsabilidades, mas, assim, a minha sugestão é você começar a criar uma política olhando para essa estratégia que a gente falou muito ali no começo, né, e para esse roadmap, e política a gente revisita anualmente ali, né? Então, uma política que ela consiga ser monitorada, eu consiga ter ali os controles de um início, de fato. Não vá pensar assim numa política perfeita, né? Não tem com todos os controles, pegando aquelas referências que eu falei. Não, ela tem que ser muito alinhada aí ao caso de uso que eu vou começar. E aí, pensa grande, sim, mas e quando a gente fala que eu vou ter uma política, eu já estou pensando que eu tenho um envolvimento estratégico, né? Porque a gente não está falando de criação só do procedimento, né? Então, eu tenho esse envolvimento estratégico, e isso é muito importante, tá? E aí, assim, para linkar com o valor que a gente vai dar, ela tem que estar linkada ali ao objetivo estratégico, ela tem que colar, né, muito a esse caso de uso que está ligado a um objetivo estratégico. Acho que você começa a ganhar o jogo aí, né, e contaminar de forma bem saudável os demais aí da organização. Eu gosto de usar os pecados capitais, né, quando a gente fala de governança de dados, causando invejinhas boas, né? E você vai aí fazendo todo esse change management acontecer de forma mais leve, né? Porque o ruim da governança é você levar muito peso, né? É você ser vista como uma área que vai falar não, e, enfim. Então, você tem que fazer esse aculturamento de forma leve, não perder na mão do que precisa ser feito, que é governar de fato, tá? Isso. E Alan, e da parte de valor daqueles, sob o ponto de vista de entrega, aí, considerando agora a IA? Eu gosto muito e estudo bastante isso que a gente tem visto nas organizações. Isso é uma pesquisa, né? Bastante interessante. 55% das empresas estão abandonando suas iniciativas, principalmente por não pensarem grande, não terem uma estratégia, não mirarem de fato nos casos de uso que estão relacionados aos objetivos de negócio, né? 55% das empresas estão falhando dentro dessa jornada. Por quê? Porque não conseguem medir o valor que a automação traz usando uma abordagem quantificável e rastreável. A gente não vai discutir o conceito de valor aqui, a gente trabalha muito isso internamente e nos clientes, né? Para engenharia de valor, ou seja, tentar levar de fato o valor que a gente vai entregar para o cliente, mas um fator nessa equação é o custo, né? Além de valor e risco. E o custo envolve muitas variáveis, né? Software e plataformas e ferramentas de IA, infraestrutura e operação, ou seja, toda a parte de computação e cloud, as soluções de IA que você vai consumir, e aí eu digo as soluções que você consome mais pessoas e esforço. A disponibilidade de dados tem um custo dentro das soluções, você precisa levar isso em consideração. A governança e segurança de IA, e aí entra outros como talentos humanos e processos, e até ambiental, como a própria Mari falou. Então, a gestão de custos, né, dentro dessa governança mais estratégica, ela precisa também começar desde o início. Você entender as variáveis, porque isso tem um impacto muito grande no valor que eu vou entregar para a organização também. Acho que é isso que dá para trazer nesse momento, mas a gente fica aberto depois para discutir isso com os clientes ou interessados aí no tema. Com certeza. Perfeito. Bom, e sobre o ponto de vista de tecnologia, como eu já falei, a Aqueros tem grandes alianças, grandes produtos e plataformas aí para ajudar e conectar todo esse mundo. Chegamos aqui a 1h10, passamos um pouco aí do tempo,
mas acredito que foi rico em informação, em conteúdo, em explicações. Tem outras perguntas aqui que, infelizmente, não conseguiremos responder por conta exatamente do nosso limite aqui, mas prometemos que faremos aí as entregas das respostas para todos que estiverem conectados. E, mais uma vez, agradeço aqui ao público, né, em nome do Alan, da Mari, da equipe Queiros, do time Queiros Brasil, também do time Queiros Mundial, por essa oportunidade. Ok? E até breve, então. Até breve, um abraço. Abraço, obrigado.